Imagine uma empresa tão poderosa que ninguém ousava questioná-la. Investidores despejavam bilhões, políticos a protegiam e a mídia aplaudia seu sucesso. Mas por trás dessa fachada, escondia-se um esquema tão sofisticado que foi capaz de enganar o mundo inteiro por anos. Entretanto, uma única pergunta começou a desmoronar tudo. A Enron não apenas manipulou seus lucros. Ela reescreveu as regras da contabilidade para encobrir um rombo de mais de 60 bilhões de dólares. Quando a verdade veio à tona, o mercado entrou em colapso. Milhares perderam tudo e um dos maiores escândalos financeiros da história foi exposto. Mas o que realmente aconteceu nos bastidores? Como a empresa conseguiu esconder sua fraude por tanto tempo? E o mais assustador, será que esse tipo de fraude realmente acabou ou será que esquemas como esses ainda acontecem nos dias de hoje, bem diante dos nossos olhos? Fica até o final, porque essa história não é apenas sobre o passado, é um alerta para o futuro. Nos anos 90, a Enron era sinônimo de inovação e progresso no mercado de energia. Sua história começou em 1985, quando Kenneth Lay liderou a fusão de duas empresas do setor de gasodutos, a Houston Natural Gas e a Internorth Incorporated, motivada pelo setor de crise de energia nos anos 80, quando as empresas buscavam maneiras de se consolidar para aumentar a competitividade. Essa fusão resultou na criação da Enron Corporation, que logo se destacou como uma das maiores fornecedoras de gás natural dos Estados Unidos. No entanto, Lay tinha ambições muito maiores. Sob a sua liderança, posteriormente com Jeffrey Skilling assumindo um papel de CEO, a Enron expandiu sua atuação para o setor de eletricidade, gás natural, telecomunicações e negociação de commodities como papel e celulose. Com uma estratégia agressiva de expansão e adoção de novas tecnologias, a Enron era celebrada como um modelo de sucesso empresarial. O fundador Kenneth Lay e Jeffrey Skilling se tornaram figuras icônicas no mundo dos negócios. Skilling, em particular, tinha uma visão ambiciosa de transformar a Enron em algo muito maior do que uma simples fornecedora de gás natural. Ele acreditava que o setor energético poderia se tornar um mercado especulativo, onde contratos de energia seriam negociados com ações na bolsa de valores. A empresa se destacou pela criação de um mercado de contratos de energia, permitindo que empresas comprassem eletricidade e gás natural com preços pré-definidos para o futuro. Esse modelo reduzia a incerteza para compradores e vendedores, tornando a Enron uma das empresas mais confiáveis no setor energético. Nos anos 90, a empresa lançou a Enron Online, uma plataforma digital pioneira para a negociação de commodities de energia, e isso reforçou sua imagem de inovação e ajudou a atrair novos investidores. No papel, tudo parecia perfeito, mas na realidade, a empresa estava construindo um castelo de cartas prestes a desmoronar. A cultura empresarial promovida por Skilling era brutal. O sistema de avaliação interno da empresa obrigava os trabalhadores a competir entre si de forma extrema. Os 10% com as piores avaliações eram demitidos automaticamente. Isso criava um ambiente de medo e ganância, onde qualquer questionamento às práticas da empresa poderia custar o emprego. O mercado e os analistas financeiros estavam cegos pelo sucesso meteórico da Enron. Investidores despejavam dinheiro na empresa, acreditando na promessa de crescimento infinito. No entanto, nos bastidores, a realidade era outra. Lucros eram manipulados, dívidas eram escondidas e o castelo de cartas ficava cada vez mais instável. Enquanto isso, os principais executivos acumulavam fortunas. Skilling, Lay e o diretor executivo Andrew Fastow vendiam suas ações por valores astronômicos, ao mesmo tempo em que incentivavam funcionários e investidores a continuarem comprando. O sonho da empresa parecia imbatível, mas enquanto todos acreditavam que a Enron era indestrutível, algo sinistro estava acontecendo nos bastidores e uma simples pergunta, feita pela pessoa certa, daria início ao fim. Em meados dos anos 2000, enquanto a empresa continuava sendo exaltada como uma das empresas mais inovadoras do mundo, alguns especialistas começaram a notar irregularidades em seus balanços financeiros. O que parecia ser apenas um leve desalinhamento contábil, logo se transformaria em um escândalo de proporções épicas. O primeiro grande sinal de alerta veio de Bethany McLean, uma jornalista da revista Fortune. Em um artigo publicado em 2001, ela questionava a viabilidade da Enron, dizendo: como exatamente a Enron ganha dinheiro? Essa simples pergunta colocou em xeque a estrutura financeira da empresa. Quando pressionado, Skilling respondeu com hostilidade, chamando analistas de burro por duvidarem da solidez da companhia.
Apesar das dúvidas que surgiam, a empresa conseguia manter sua fachada de sucesso. No entanto, as primeiras rachaduras começaram a aparecer quando os investidores perceberam que a empresa utilizava manobras contábeis para inflar seus lucros. Entre essas manobras, destacavam-se: marcação a mercado. É a prática de registrar como receita imediata os ganhos futuros de contratos de longo prazo, criando assim uma ilusão de prosperidade. Ou seja, a Enron poderia assinar um contrato de longo prazo e imediatamente reportar todo o valor previsto como lucro, mesmo sem ter recebido um centavo. Sociedade de Propósitos Específicos, SPES, que são empresas fantasmas criadas para esconder dívidas bilionárias da Enron, permitindo que a empresa continuasse a atrair investidores sem levantar suspeitas. Destruição de documentos. Quando as suspeitas começaram a aumentar, a Enron e sua auditoria, Arthur Andersen, iniciaram um esforço massivo para destruir evidências comprometedoras. Mesmo com esses indícios, o mercado e os reguladores demoraram a agir. Parte disso se devia ao fato de que a Enron tinha conexões políticas poderosas, incluindo laços estreitos com a administração do presidente da época, George W. Bush. Kenneth Lay, o fundador da empresa, era um grande doador de campanhas políticas e mantinha forte influência sobre políticas e desregulamentação do setor de energia, sendo chamado carinhosamente de Kenny Boy por Bush. Além das manipulações contábeis, a Enron também estava envolvida em um escândalo ainda maior, a crise energética da Califórnia. A empresa manipulou o fornecimento de eletricidade, causando blackouts para inflacionar os preços e maximizar seus lucros. Quando o estado da Califórnia solicitou intervenção do governo federal para controlar a crise, o presidente Bush se recusou a agir, afirmando que o mercado deveria se autorregular. A Comissão Federal de Regulação de Energia, que deveria supervisionar o setor, tinha como presidente um nome indicado por Kenneth Lay, favorecendo ainda mais a Enron e permitindo que seus esquemas continuassem impunes por um longo tempo. Mas os problemas da empresa estavam longe de serem apenas políticos. Ela começou a perder dinheiro em seus projetos internacionais e nas operações de telecomunicações, mas essas perdas eram ocultadas dos investidores e também dos funcionários. À medida que as SPES acumulavam dívidas e os lucros projetados não se concretizavam, a Enron começou a entrar em colapso internamente. Em agosto de 2001, Jeffrey Skilling renunciou ao cargo de CEO de forma repentina, alegando motivos pessoais. Sua saída foi vista como um sinal de que algo estava terrivelmente errado. Investidores entraram em pânico e começaram a vender suas ações. Em questão de semanas, o valor da Enron despencou de 600 milhões de dólares e então a gloriosa empresa começou a ruir. Quando Skilling abandonou o navio, ficou claro que algo estava errado. Mas ninguém imaginava o tamanho do desastre que se aproximava. A saída de Skilling foi apenas o primeiro indício. O verdadeiro desastre estava prestes a começar. O colapso da Enron foi tão rápido quanto seu crescimento meteórico. Após a renúncia de Jeffrey Skilling em agosto de 2001, os investidores perderam a confiança na empresa. Com rumores cada vez mais intensos sobre as irregularidades financeiras, as ações da Enron, que já haviam sido avaliadas em mais de 90 dólares, despencaram para menos de $1 em questão de semana. O golpe final veio em outubro de 2001, quando a Enron anunciou oficialmente que havia superestimado seus lucros em mais de 600 milhões de dólares. Esse anúncio fez com que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos iniciasse uma investigação formal contra a empresa. A investigação revelou um esquema contábil massivo, expondo as SPES fraudulentas que haviam sido criadas para esconder bilhões em dívidas. Enquanto isso, a Arthur Andersen, empresa contábil responsável pela auditoria da Enron, entrou em modo de crise. Para tentar encobrir seu envolvimento, a empresa destruiu diversos documentos que poderiam incriminá-la. No entanto, as evidências já estavam se acumulando. Em um esforço desesperado para evitar o colapso, a Enron chegou em um acordo para ser adquirida pela Dinegy, uma empresa do mesmo setor. No entanto, semanas depois, a Dinegy desistiu da compra, citando a instabilidade financeira da Enron. Sem essa salvação, a empresa não teve outra alternativa senão entrar com um pedido de proteção contra a falência em dezembro de 2001, com uma dívida acima de 60 bilhões, sendo a maior da história dos Estados Unidos. O impacto foi devastador. Mais de 20 mil funcionários perderam seus empregos. O mercado financeiro entrou em pânico e a confiança no setor corporativo foi severamente abalada. O império havia desmoronado, mas quem realmente pagaria o preço por um dos maiores escândalos financeiros da história? A pergunta agora era simples: alguém sairia impune desse desastre? A queda da Enron não representou apenas o colapso de uma empresa.
mas desencadeou investigações e processos judiciais que transformaram a regulamentação do mercado financeiro. A Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos e o Congresso americano iniciaram audiências para identificar os responsáveis pelo escândalo. Executivos como Kenneth Lay, Jeffrey Skilling e Andrew Fastow foram formalmente acusados de conspiração e fraude. Lay foi condenado, mas faleceu antes de cumprir a sentença. Skilling recebeu uma pena inicial de 24 anos e posteriormente foi reduzida para 14, sendo liberado em 2019. Fastow, que cooperou com as investigações, foi condenado a 10 anos e cumpriu somente 6. Mas nem todos os executivos da Enron enfrentaram punições. Lou Pai, um dos principais gestores da empresa, conseguiu sair antes do colapso e vendeu uma enorme quantidade de ações, embolsando cerca de 215 milhões de dólares. Como ele deixou a Enron antes da descoberta das fraudes, nunca foi investigado ou processado como os outros executivos. Ele até utilizou dessa fortuna para se tornar um dos maiores proprietários de terras no Colorado, escapando praticamente ileso do escândalo. Além das condenações individuais, a Arthur Andersen, uma das maiores empresas de auditorias do mundo, foi considerada cúmplice da fraude por destruir as provas para encobrir os crimes da Enron. Como resultado, sua reputação foi abalada e a empresa colapsou, levando milhares de funcionários ao desemprego. O impacto do escândalo foi profundo, minando a confiança dos investidores e resultando em um aumento da fiscalização sobre práticas contábeis em todo o mundo. Milhares de trabalhadores da Enron perderam seus empregos e viram suas aposentadorias dizimadas, pois muitos haviam investido suas economias em ações da própria empresa. O impacto psicológico foi severo, com ex-funcionários relatando depressão, ansiedade e dificuldades para recomeçar suas carreiras. A crise também impulsionou reformas no setor corporativo, culminando na Lei Sarbanes-Oxley, ou SOX, no ano de 2002. Essa legislação impôs regras mais rígidas para empresas de capital aberto, exigindo maior transparência nos relatórios financeiros e responsabilizando diretamente executivos pela precisão das informações divulgadas. CEOs e CFOs passaram a ser obrigados a certificar a autenticidade de seus balanços, sob pena de severas penalidades. Mesmo 2 décadas após a falência da Enron, seu impacto ainda é sentido no mundo dos negócios. O caso se tornou um símbolo da ganância corporativa e das consequências de uma regulamentação insuficiente. Governos e instituições financeiras seguem buscando formas de evitar que um desastre similar ocorra novamente. O colapso da Enron destruiu carreiras, arruinou vidas e sacudiu o mundo dos negócios. Mas será que foi suficiente para evitar que algo assim acontecesse de novo? O caso da Enron se tornou um exemplo clássico dos perigos da corrupção corporativa e da falta de transparência no mercado financeiro. A fraude revelou diversas falhas no sistema de governança das empresas, na auditoria e na fiscalização regulatória, gerando mudanças significativas na legislação e na cultura empresarial. A queda da Enron foi um dos maiores escândalos corporativos da história, mas ela não foi a única. Anos depois, um homem chamado Bernie Madoff enganaria não apenas investidores comuns, mas também bilionários de Wall Street, bancos e até mesmo autoridades reguladoras com um golpe ainda maior. Como será que ele conseguiu enganar até os especialistas mais experientes? Clique no vídeo na tela e descubra a ascensão e a queda do maior esquema de pirâmide financeira da história. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe um like. Obrigado e até o próximo vídeo.